Bom dia a todos e a todas. Então, a economia brasileira ela passa por um enorme desafio no momento, que é dado por uma significativa transformação demográfica do país, assim como uma série de outros países no mundo. Então, enquanto que no passado os pais tinham muitos filhos, né, a ideia hoje os pais têm menos filhos, então, consequentemente, você tem menos pessoas contribuindo para pagar por um número cada vez maior de aposentadorias à medida que os pais vão envelhecendo. Então, nós podemos ver isso tanto em estatísticas do IBGE, mas mesmo em evidências anedóticas do dia a dia. Não é? O meu pai, por exemplo, ele tinha 15 irmãos. Não é? Ele de uma família cearense, do interior do Ceará. Ele tinha 15 irmãos. Nenhum desses 15 irmãos dele, nem ele, teve 15 filhos. Todos eles tiveram menos. Acho que o que teve mais teve 5 filhos. E por aí vai. E os filhos deles tiveram menos filhos ainda. Então, com o passar do tempo, a população foi tendo cada vez, né, foram tendo cada vez menos filhos. E, consequentemente, o que acontece é o seguinte: no sistema brasileiro previdenciário, que é um sistema de repartição, são os filhos que pagam as aposentadorias dos pais. Você soma a contribuição de todos os filhos, né, daquela geração e paga a aposentadoria dos que estão idosos, que foram seus pais. Conforme você vai tendo menos filhos, você vai tendo menos pessoas que estão contribuindo para essas aposentadorias. E conforme, obviamente, as pessoas vão vivendo mais tempo, felizmente, né, a expectativa de vida vai crescendo, você também precisa pagar por mais tempo essas aposentadorias. Então, você precisa ter um número maior de pessoas recebendo e um número menor de pessoas pagando. Então, naturalmente, essa conta não vai fechar e o que vai acontecer é um déficit da Previdência que vai crescendo ano após ano por causa dessa dinâmica demográfica. É algo comum a todos os países do mundo e não é à toa que todos os países precisaram fazer reformas da Previdência e continuamente precisam fazer reformas da Previdência com regularidade. Vou dar um exemplo aqui do Japão. O Japão é um país que é muito mais velho que o Brasil e gasta, em proporção do PIB, muito menos que o Brasil com aposentadoria. E eles estão, no momento, querendo fazer uma reforma da Previdência, porque eles percebem que não terão condições fiscais de suportar o pagamento de aposentadorias no médio prazo. Então, só para traduzir em números esse fato, o Japão, hoje, 27,4% da população é idosa, ou seja, 27,4%, e eles gastam 9,4% do PIB em aposentadorias. O Brasil, por sua vez, tem 8,6% da população é idosa e já gasta 13,1% do seu PIB em aposentadorias. Então, em outras palavras, quando o Brasil, à medida que ele for envelhecendo, e ele está envelhecendo muito rapidamente, essa trajetória está acontecendo muito rápido, à medida que ele for envelhecendo, quando ele chegar lá a um nível de envelhecimento, digamos assim, da população similar ao que o Japão tem, o Brasil já terá que estar gastando 40% ou mais por cento do PIB em aposentadoria, muito mais do que a carga tributária atual permite. Então, é absolutamente inviável manter o sistema previdenciário atual uma questão matemática, não é uma questão de ideologia, é uma questão pura e simplesmente matemática. Se você comparar o Brasil com outros países emergentes, outros países com PIB per capita similar ao Brasil, ele gasta mais em aposentadoria do que todos os demais, do que todos os seus pares. Então, como eu mencionei, ele gasta 13,1% em aposentadoria. Outros países, por exemplo, o Chile, gasta 2,8%, Israel, 4,8%, Coreia do Sul, 3,1%, Irlanda, 3,5%, Nova Zelândia, 4,8%. E todos esses países já têm uma população mais envelhecida do que a brasileira, mas gastam bem menos do que o Brasil.
Então, o Brasil ele tem um problema seríssimo de crescimento dos gastos com a aposentadoria e, ao mesmo tempo, que tem uma redução das contribuições com a aposentadoria, porque você tem cada vez menos jovens para pagar essas aposentadorias em termos relativos. Então, isso implica em um sério problema fiscal. E o Brasil, ele se encontra em um segundo problema. Se ele estivesse nessa trajetória, mas estivesse com um nível de dívida pública baixo, o que aconteceria? Você ainda poderia até pensar em postergar, embora não fosse prudente, postergar uma reforma da Previdência. Mas o Brasil ele encontra-se num nível de dívida PIB muito alto. Então, comparando com outros países emergentes, ele é um dos países com maior nível de dívida PIB do planeta, né, comparando com outros países emergentes. Ele está atrás apenas do Egito. Então, ele está à frente, por exemplo, da Argentina, do Paquistão, Uruguai, Índia. Se a gente for falar Chile, Peru, você tem uma dívida PIB muito menor do que a brasileira. Né, muito menor mesmo. Quer dizer, é cerca de 6 vezes menor, por exemplo, a da Rússia com relação ao do Brasil. Né? Dependendo de como você contabiliza a dívida bruta, no conceito do FMI, a dívida bruta brasileira é de 87,9% do PIB. Pelo conceito do FMI, a Rússia é 14% do PIB apenas. Do Chile é 25%, do Peru 26%, Turquia 29%, Indonésia 29%. Ou seja, os outros países emergentes têm uma dívida bruta muito menor com relação ao PIB do que o Brasil. Ou seja, o Brasil já está numa situação fiscal muito deteriorada e tem uma perspectiva de aumento de gasto da Previdência muito problemática, por causa da dinâmica demográfica da população. Então, torna-se urgente se realizar uma reforma da Previdência. Então, nós temos aí, a primeira razão necessária para fazermos a reforma da Previdência é uma razão fiscal. Pura e simplesmente, nós não temos condições fiscais de bancar a Previdência na sua trajetória atual. Os senhores bem sabem que o nível de gastos obrigatórios, e a Previdência é um gasto obrigatório, ele cresce ano após ano. A Previdência é o gasto obrigatório que mais força o crescimento dos gastos, e isso implica em cada vez menos espaço para gastos discricionários, que são extremamente relevantes. Né? Gastos discricionários são os gastos, por exemplo, de gastos com infraestrutura, com investimento, com compra de remédios para hospitais, com compra de livros didáticos para escolas. Né? Então, são gastos extremamente relevantes que, se você não faz uma reforma da Previdência, você vai chegar a um ponto que não vai conseguir cumprir com gastos básicos que, embora sejam discricionários, eles não são obrigatórios do ponto de vista legal. Então, em outras palavras, é uma questão de sobrevivência de contas públicas, de gastos básicos necessários para as condições de vida da população. Então, a primeira razão pela qual nós precisamos fazer uma reforma da Previdência é uma razão fiscal. A segunda razão é uma razão econômica. Então, à medida que a dívida pública vai crescendo e que você vai tendo uma evolução demográfica dessa magnitude, você impacta o crescimento econômico de 4 maneiras. Né? A primeira maneira, que é a maneira mais imediata, é através do risco país. Então, à medida que os agentes observam que o risco país vai crescer, que a dívida pública vai crescer, vai ter uma trajetória explosiva, o risco país também explode. Com ele, o prêmio de risco e, consequentemente, a taxa de juros. E isso, por sua vez, reprime o investimento. E, com ele, o crescimento econômico. Então, não havendo uma reforma, você deve ter uma explosão de dívida e, consequentemente, uma brutal recessão. Sem a reforma, em 2023, nós já passaríamos de 100% da dívida com relação ao PIB, certo? Então, nós teríamos uma situação muito problemática. A segunda razão econômica por qual a reforma é importante para o crescimento é porque, à medida que você aumenta a dívida pública, você aumenta o seu gasto com juros. Porque você está aumentando a dívida, você aumenta o gasto com o serviço da dívida. Não é isso? Então, todos nós acreditamos, né, que o gasto com juros é elevado, o gasto com o serviço da dívida é elevado. Mas ele só é elevado porque nós nos endividamos. Quanto mais nos endividarmos, mais nós gastaremos com juros.
Então, na realidade, a ideia de que você vai fazer a reforma porque você quer privilegiar gasto com juros, ao contrário, ao fazer a reforma você vai se endividar menos, vai gastar menos com juros. E por que gastar com juros é ruim? Porque, basicamente, para você se endividar, você está tirando uma parcela da poupança da economia para rolar a dívida pública. Então, você tem as famílias, as empresas fazem sua poupança, colocam no banco, o banco vai emprestar uma parte para investimento produtivo das firmas e outra parte para o governo, para rolar a sua dívida. Quanto maior for o tamanho da dívida pública, maior a parte que vai para a rolagem da dívida. E menor, então, a parte para o investimento privado. E, consequentemente, menor o crescimento econômico. Então, quanto maior o nível de dívida, maior o gasto com juros e, consequentemente, menor o investimento privado e o crescimento. Terceira razão econômica pelo qual a previdência e, consequentemente, a dívida afeta o crescimento é por causa da carga tributária. A carga tributária brasileira, hoje, se comparada com outros países emergentes, já é elevada. Então, se você explode o tamanho da dívida, a dívida vai aumentando cada vez mais, você, inubitavelmente, vai ter que, em determinado momento, aumentar a carga tributária. Aumentando a carga tributária, você reduz também a poupança e o investimento. Por quê? Porque se você faz um investimento e vai ter um retorno, sobre esse retorno incide determinada carga tributária. Se você aumenta a carga tributária, então o retorno líquido de impostos do seu investimento reduz. Então, isso é um desestímulo para você fazer investimento para poupar. Então, o investimento é reduzido pela perspectiva de uma maior carga tributária no futuro. Então, isso implica negativamente no crescimento. E um quarto aspecto é que o share de força de trabalho da economia, ele, sem a reforma, ele tende a ser reduzido. E, consequentemente, o número de pessoas produzindo em proporção ao total vai caindo e, com isso, o PIB per capita cai. Por uma questão também matemática, não é uma questão de decisão econômica, é uma consequência simples. Então, na realidade, você tem um impacto substancial no crescimento econômico causado pelo envelhecimento da população e a reforma da Previdência é uma forma de você evitar que esse desenvolvimento da demografia brasileira seja catastrófico em termos econômicos. E a terceira razão pela qual é necessário fazer a reforma? Eu falei, a primeira razão é a razão fiscal, a segunda razão é a razão econômica e a terceira razão é a questão de justiça social. Então, o sistema previdenciário brasileiro é extremamente injusto nos moldes atuais. É um sistema que ele dá privilégios previdenciários substanciais a quem ganha mais. E, consequentemente, ele acaba, para isso, cobrando imposto, que, infelizmente, nossos impostos são regressivos, ou seja, é cobrado mais imposto de quem é mais pobre. Então, os mais pobres acabam tendo que pagar impostos para que sejam subsidiados aposentadorias dos mais ricos. Isso é absolutamente injusto. E a reforma tributária endereça esse ponto. Então, só para citar um exemplo, se nós pegarmos um trabalhador que se aposenta com um salário mínimo, certo? Contribui com relação a um salário mínimo ao longo da vida dele e se aposenta com um salário mínimo. Então, vamos pegar o caso de um homem com esposa 5 anos mais nova. A diferença do quanto que ele vai receber de previdência com relação ao quanto que ele pagou hoje é R$205 mil, R$205.309. Então, ele vai ganhar mais, em termos de previdência, em média, R$205 mil do que ele pagou. Com a nova previdência, esse trabalhador com salário mínimo vai ganhar R$206.246. Então, ele não é prejudicado. Ele até aumenta um pouquinho, ligeiramente, de fato. Então, ele não é prejudicado, esse trabalhador mais pobre. Já o trabalhador que está no teto da Previdência, ele contribui no teto, na média, ele ganha 11 salários, mais ou menos. Um pouco mais de R$11 mil. Ele recebe atualmente, em termos de subsídio previdenciário, R$594.350. Um trabalhador exatamente nas mesmas condições, com uma esposa 5 anos mais jovem e daí por diante.
a mesma idade. Então, ele recebe hoje, nas condições atuais, mais do que o dobro, cerca de 2,5 vezes, na realidade, o subsídio previdenciário que o mais pobre recebe. Agora, com a nova Previdência, ele passa a receber quanto? R$ 162.347. Ele passa a receber menos subsídio previdenciário do que o mais pobre. Então, é uma correção de injustiça social através da reforma da Previdência. Então, por que isso acontece? Isso acontece por 2 fatores substanciais. Primeiro, o trabalhador mais pobre, ele, com a nova Previdência, ele vai pagar uma contribuição previdenciária menor, então a alíquota dele é menor do que é hoje. Então, 75% dos trabalhadores, a fatia dos 75% mais pobres, estará pagando uma alíquota previdenciária menor do que paga hoje. E o mais rico vai pagar uma alíquota maior. Então, estamos incidindo exatamente sobre o trabalhador mais rico. E a segunda questão é da idade mínima. A idade mínima, o trabalhador mais pobre hoje já se aposenta pela idade em média, com um valor muito próximo a 65 anos. Então, ele não está contribuindo mais tempo. Já o trabalhador mais rico, não. O trabalhador mais rico, ele se aposenta mais cedo. Muito mais cedo, em média. Consequentemente, ele, ao colocar a idade mínima, ele vai ter que passar mais tempo contribuindo. Então, qual que é a situação da idade mínima hoje? A idade mínima, hoje acontece o seguinte, o trabalhador mais pobre, ele tem que trabalhar trabalhar mais tempo, tem que ficar contribuindo mais tempo para sustentar o benefício do mais rico que se aposenta mais cedo. Então, isso é absolutamente injusto. Da onde vem o direito do mais rico de obrigar o mais pobre a poupar por ele? Quer dizer, além do outro ser mais pobre, pagar mais imposto, ainda tem que poupar pelo mais rico. Isso não faz sentido nenhum, é absolutamente injusto. Os impactos econômicos estimados, também em termos econômicos, para a população mais pobre, são muito substanciais. Então, à medida que você evita uma recessão, você tem, na realidade, um impacto muito mais benéfico sobre os mais pobres, que são os mais afligidos por recessões. Então, quem é que fica desempregado, em geral? É o mais pobre. Quem é que vai para a informalidade? É o mais pobre. Quem é que tem maior rotatividade no mercado de trabalho? É o mais pobre. Então, quem sofre na recessão, no baixo crescimento, é o mais pobre, não é o mais rico. Então, se você não faz a reforma, o crescimento vai lá para baixo, quem vai sofrer? É o mais pobre. Então, a reforma ela beneficia o mais pobre, tanto de forma direta, por meio de ajuste na alíquota, no tempo de aposentadoria, mas também beneficia o mais pobre de forma indireta, ao proteger o crescimento econômico e o emprego. Então, nesse sentido, é fundamental, tanto do ponto de vista de ótica fiscal, do ponto de vista de crescimento econômico e do ponto de vista de justiça social, que façamos uma boa, nova Previdência. É isso. Muito obrigado. Essa presidência agradece e cumprimenta os convidados. Como eu havia dito no começo, o portal E-Cidadania oferece às pessoas, nas suas casas, nos seus estados, a possibilidade de interagir com o Congresso Nacional. Várias perguntas foram enviadas, muitas delas concordando com a reforma da Previdência. E nós selecionamos 3 perguntas para o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, o senhor Vladimir, porque nos parece que elas vêm numa mesma direção e ao mesmo tempo, de um tema só. Porque há uma afirmação que a reforma prejudicaria, seria injusta, prejudicaria as pessoas. Então, vou formular aqui as 3, porque me parece que elas vão na mesma direção. Uma é do Denilson Domingos, de São Paulo, que diz o seguinte: nesse desmonte, para ele é um desmonte previdenciário, quem sempre pagará a conta é o trabalhador. Nessa luta de classes, ele tem uma visão, parece que marxista, conscientemente ou não,
Por enquanto, o prejuízo é nosso. Então, quer dizer, a primeira indagação que faz o Denilson é verdade que há um desmonte da Previdência e que a reforma recairia nas costas da classe trabalhadora, dos mais humildes do país? A segunda, do Antônio Neto, de Pernambuco. Ele diz: para termos um sistema previdenciário que funciona de verdade, teríamos que deixar de utilizar os recursos arrecadados para outros fins. Ele vem naquela direção de uma afirmação repetida quase que ad eterno por vários sindicatos classistas, de que o problema da Previdência é a má gestão. Eles aplicaram em outros lugares e é por isso que nós temos o problema. Conclusão de quem tem essa afirmação, de quem acredita nela, é que bastaria uma boa gestão, não gastar com outra finalidade, que estava resolvido o problema. E a terceira, que a meu juízo as três vêm na mesma direção, da Miriam Nunes, também de São Paulo. Minha geração corre o risco de chegar aos 70 anos sem conseguir se aposentar. O que vimos até hoje foi uma má administração de recursos. Então, me parece que as três vêm numa mesma direção. E eu passo a palavra para o representante do Ministério da Economia para fazer suas considerações sobre essas perguntas. Muito obrigado. Bom, primeiro, a pergunta se ela prejudica o trabalhador e o mais pobre. Então, na realidade, não. Assim como eu apresentei os dados aqui, na realidade, o trabalhador mais pobre, ele não é afetado, na realidade, em termos de benefício previdenciário, um cálculo atuarial, pela Previdência, aquele que contribui até um salário mínimo, certo? Em termos do setor público, isso também é verdade. Nós fizemos o cálculo atuarial para várias categorias do setor público e nós também, o que acontece é o seguinte, é uma redução substancial do privilégio, digamos assim, previdenciário, certo? Do subsídio previdenciário no setor público, e, em especial, nas categorias que têm maior benefício do setor público hoje. Então, na realidade, a conta está caindo justamente sobre as classes que são mais privilegiadas no passado, foram mais privilegiadas, e não sobre os mais pobres. Isso é uma conta aritmética, basta você fazer o cálculo atuarial, né? Eu tenho aqui, eu posso citar alguns exemplos. Vou por exemplo, digamos assim, as pessoas perguntam sempre mais, que é de juiz federal, por exemplo. Um juiz federal, ele tem uma redução, ele ganha hoje, com uma esposa 5 anos mais nova, se um juiz federal ficou 5 anos, por exemplo, no setor privado, e depois se tornou juiz federal, certo? Que é, digamos assim, basicamente o juiz em geral ele tem que ficar um período antes de se tornar juiz no setor privado. Ele ganharia o subsídio previdenciário hoje, com uma esposa 5 anos mais nova, de R$ 5.958.228. Então, hoje, existe um enorme privilégio para essa categoria. Isso é reduzido em 4 milhões de reais de subsídio previdenciário para o juiz federal. Então, está havendo uma redução substancial do subsídio para as classes mais beneficiadas, certo? Então, na verdade, quem está recaindo sobre quem não é sobre o mais pobre, é sobre os mais privilegiados. A conta está sendo paga por lá. A segunda pergunta era sobre... basta utilizar direito os recursos. Isso, a utilização dos recursos, exatamente. Bastaram com outras coisas. Perfeito, obrigado. Então, isso não é verdade, por quê? Porque o problema não é um problema de estoque, é um problema de fluxo. Então, o déficit da Previdência tem crescido ano após ano substancialmente. E por que ele tem crescido? Porque você tem tido cada vez menos pessoas jovens para um número cada vez maior de pessoas idosas. Então, isso é uma consequência da mudança demográfica que você tem. O déficit da Previdência hoje já é na casa de 280, 290 bilhões. Não tem, se você, digamos assim, cortar todos os gastos discricionários do Brasil, todos os gastos discricionários federais no Brasil, são da ordem hoje de cerca de 80, 90 bilhões. Então, digamos assim, você está gastando no lugar errado. Corta de todos os lugares que você está gastando, dá 1/3 do déficit da Previdência. Corta tudo, não é? Todos os gastos discricionários você corta, dá 1/3 do déficit da Previdência.
Então, não é porque você está gastando no lugar errado, é porque você simplesmente está aumentando o déficit ano após ano. É uma questão de fluxo, porque você tem cada vez mais pessoas idosas recebendo, em comparação vis-à-vis com pessoas que estão contribuindo no mercado de trabalho. É um problema de fluxo, e esse problema vai piorar, porque a população vai envelhecer cada vez mais. Então, não tem como solucionar esse problema sem resolver a questão da Previdência. E, desculpa, a terceira pergunta era na mesma direção. Muito obrigado. Pergunta ao presidente dessa comissão, senador Nelsinho, se gostaria de fazer